Eu falei que eu ia aparecer, não falei? Então, já para começar bem, eu vou começar contando uma história para vocês. Nosso camarada Johann viveu há cerca de muitos anos atrás. Só que ele era incomodado por um problema, que era bem chatinho. Basicamente, ele recebia uma quantidade de sal quando ele ia vender os seus produtos na feira, que era muito incômoda. Ele não sabia muito bem contabilizar aquilo e era muito ruim de armazenar, sabe? Só que esse modo de troca era o único que tinha naquela época. Então ele acabou se acostumando e vivendo de acordo com o que dispunham para ele. Só que o tempo foi passando e esse modo de troca ele foi se atualizando para uma coisa um pouco mais moderna. Ele foi passando pelo tempo, ele se transformou até virar uma pequena peça de metal, da qual era cunhada de metais preciosos como prata ou ouro. Só que essa cunhagem com esses metais mais raros, mais nobres, ela foi ao longo do tempo se transformando para metais mais simples, menos nobres, para que pudessem chegar a mais gente. E assim que virou esse tipo de material, se espalhou de uma maneira absurda. O tempo foi passando cada vez mais e do metal passou para o que a gente conhece como cédula. E nessa nova era da informação que a gente vive hoje em dia, basicamente a gente está vivendo uma transição da cédula, do papel, do físico para o digital, sendo que a gente usa bem mais o digital hoje em dia do que a própria cédula. Só que existe uma coisa muito ruim nessa questão toda, que é de deixar muitas pessoas indignadas. A questão de que, ao longo da história, o dinheiro basicamente sempre esteve nas mãos de pessoas que possuíam poder ou algum tipo de nobreza naquela época. E até hoje em dia, isso ainda é a realidade de muitos lugares e muitos países, incluindo o que a gente vive hoje. Existe muita concentração de renda na mão de poucas pessoas, enquanto o povão se mata para conseguir o pouquinho que sobra. Só que o acesso à informação de hoje em dia transformou essa situação de um jeito que agora a gente consegue aplicar um pouco mais de força para conseguir mudar um pouco como isso funciona. E agora eu vou passar para vocês um pouco dos passos de como a gente pode fazer isso. Vamos trazer o nosso camarada Johann de volta. Basicamente, ele tá na mesma que você. Ele tá querendo saber como ele vai fazer para conseguir dinheiro e como é que ele vai fazer para mover esse dinheiro. Basicamente, ele vai lá no Google e pesquisa como ganhar dinheiro fácil, ou como ganhar dinheiro na internet e outras 10 variações desse tipo de coisa, e encontra milhões, milhares de respostas que ele sequer sabe por onde começar. Ele não tem um direcionamento muito bom. E acaba que, mesmo sabendo como ganhar o dinheiro, de nada adianta se ele vai passar pela sua mão e sair voando como se você nunca tivesse visto. Então, vamos fazer o seguinte, para compreender melhor essa situação, já que temos o direcionamento e o acesso à informação, que é a própria internet, a gente só precisa diminuir um pouco a escala e colocar um pouco mais de direcionamento. Para ser mais simples, vamos fazer o seguinte, você tem que entender basicamente 3 coisas. A primeira delas, você precisa compreender que o dinheiro funciona basicamente como uma engrenagem. Ele atua dentro de um processo maior, do qual se você retirar essa engrenagem, o processo para de funcionar e a peça perde valor. E o mesmo acontece com o dinheiro. Se você deixa o dinheiro parado, basicamente ele vai perdendo valor, mesmo que você acredite que parado ele está sendo guardado, isso não é o que acontece na realidade. Então, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar. Segunda coisa, você tem que assumir a postura de controlador do dinheiro. Você precisa saber o que entra, o que sai, como você gasta e se você ainda não recebe, como você vai fazer para receber esse dinheiro. Você tem que entender o processo como um todo para poder mover pequenas partes dentro dele e moldar para que ele fique 100% estruturado. E por último, terceiro ponto, você precisa entender como funciona o mercado, como funciona uma aplicação, como funciona um investimento, para que serve e como você faz para gastar o seu dinheiro de uma maneira consciente e que te faça não perder dinheiro ao longo do tempo, mas mais dinheiro no seu bolso, colocando o dinheiro para trabalhar. Assim como o Batman, antes de qualquer atividade que ele vai realizar, antes de qualquer desafio que ele vai enfrentar, ele se prepara, estuda e analisa tudo acerca do tema. E você vai fazer o mesmo. Pode ser? É o nosso trato. Tendo agora o nosso direcionamento, a gente precisa basicamente colocar tudo em prática. Mas como a gente coloca em prática? Como eu sei que você ainda não manja muito do processo, pode ficar esperto que eu vou dissecar isso aí ao longo de vídeos que eu vou soltando aqui no canal. Então é só vocês ficarem esperto que ao longo do tempo você vai pegar cada vez mais informações que são úteis e eu vou te dar coisas que você pode estudar para você entrar cada vez mais nesse mundo e compreendê-lo no geral. Pode ser? Agora a questão é que, como você já tem o motivo e o objetivo bem fixado na sua cabeça, a única coisa que você precisa fazer é manter a chama acesa da sua vontade
para que você continue nessa atividade pelo tempo necessário para que você possa finalmente sair desse estado ruim que você tá para um estado de compreensão geral de como funciona o seu dinheiro e como dominá-lo de vez. Eu sou o Caio e esse foi mais um, mas não último, vídeo aqui na Yang. Até mais!